Bom dia, muito obrigada à organização por me ter convidado, especialmente quero agradecer ao professor Dr. Pinto Coelho que me fez este convite, e a todos vocês que me estão a escutar. Eu não sei muito destas tecnologias, eu estou sempre muito aflita, eu estou aqui há imenso tempo a tentar que isto funcione, vamos ver se eu consigo fazer aqui o compartilhamento da tela e se isto me corre tudo bem, porque tecnologias não é muito, não sei muito disto de tecnologia. Eu resolvi falar-vos sobre o estradiol como modulador do sistema imunitário, porque de facto as hormonas são importantes para a nossa saúde e ainda há muito o medo das hormonas, da modulação hormonal, e elas são importantíssimas para que tudo funcione bem no nosso corpo, e o estradiol desempenha um importante papel no sistema imunitário como modulador. Eu sou médica patologista clínica, há 14 anos que eu trabalho na área do envelhecimento saudável, da medicina preventiva para o envelhecimento saudável, do que faz parte da modulação hormonal. A modulação hormonal é exatamente nós tirarmos o melhor partido das nossas hormonas e, quando necessário, repô-las para que o nosso corpo funcione bem. Obviamente que as hormonas não estão no corpo a enfeitar o corpo, e quando nós não as temos, tudo vai correr menos bem. E com a idade o que nós observamos é que há um declínio na função imunológica, chamada imunossenescência, que está sem dúvida associado também ao declínio hormonal, e com a idade o que nós observamos é uma maior incidência de tumores, de infecções e de doenças degenerativas, que se verifica por tudo isto não funcionar da mesma forma de quando éramos novos. A função imunológica depende de múltiplos fatores, uns genéticos e outros ambientais. São fatores ambientais que disrupcionam as nossas hormonas e vão depois ter grande impacto na nossa saúde: a má alimentação, uma vida sedentária, disruptores endócrinos. O que é isto de disruptores endócrinos? Eu não consigo nunca falar de hormonas sem dar esta noção da disrupção endócrina. A fonte maior de disruptores endócrinos na nossa saúde é a alimentação, porque no processamento, no transporte, no armazenamento, no empacotamento, no ato de nós cozinharmos, nos utensílios que utilizamos, na frigideira que utilizamos, tudo isso está a libertar substâncias químicas para dentro do nosso corpo que vão complicar com os nossos receptores hormonais. As hormonas são secretadas nos órgãos, vêm pelo sangue, estão em receptores. Se o receptor estiver ocupado com uma substância que tem uma forma semelhante e que tem capacidade de se ligar ao receptor, nós não vamos ter a nossa ação hormonal adequada. E tudo isto vai ter um impacto enorme na secreção e regulação hormonal, que vai impactar também na nossa função imunológica, que é sobre isto, sobretudo, que vamos falar hoje. E por isso, quando se fala em saúde, em hormonas, na generalidade, temos sempre que tratar os 5 pilares, falar ao utente dos 5 pilares essenciais para o envelhecimento saudável. São eles a nutrição, o exercício físico, a suplementação alimentar, a modulação hormonal, estilos de vida saudáveis, e eu alio sempre um componente espiritual que é muito importante para que tudo corra bem, nós possamos aceitar até as transformações que vão decorrendo na nossa vida e que tudo funcione melhor. O nosso declínio hormonal, com a idade, desempenha sem qualquer dúvida um papel importante na imunossenescência. Nós vemos que há uma queda hormonal a partir dos 30 anos, de todas as hormonas praticamente, e o número da nossa doença degenerativa, das nossas limitações, começa a crescer a partir de maternidade também. Na verdade, os ovários em menopausa deixam de secretar estradiol, não só o estradiol, mas todos os estrogénios. A suprarrenal menos DHA, mantendo-se, no entanto, praticamente inalterado o nível de cortisol. A epífise ou glândula pineal secreta menos melatonina, há menor sensibilidade dos tecidos à vitamina D, tudo vai modificando com a nossa idade. É preciso perceber que há uma diferença no sistema imune das mulheres e dos homens. As mulheres têm um sistema imune mais robusto e eficaz, geram respostas com um nível mais elevado de anticorpos e, quando vacinadas, também respondem sempre melhor, com uma proteção mais eficiente do que os homens. Isto devia ser levado em consideração relativamente às doses que se dão aos homens e às mulheres, mas não é. O facto da resposta imunitária na mulher ser mais exacerbada também pode perpetuar e precipitar
inflamação, produzir citoquinas pró-inflamatórias e se o antigênio for semelhante a uma proteína do seu corpo, pode até gerar uma resposta autoimunitária. Na verdade, 80% das doenças autoimunitárias são nas mulheres. Temos que saber que todas as células do sistema imunitário apresentam receptores para os estrogénios. As mulheres têm mais eficaz resposta imunitária com maior produção de anticorpos, melhor resposta às vacinas, mas maior risco de doença imunitária, pois gasta-se energia no sistema imunitário para poder procriar dentro de si um novo ser sem rejeição. Os homens sem um cromossoma X ativo, onde estão muitos genes do sistema imunitário, apresentam maior risco de tumores extragenitais, como pulmão, bexiga, pâncreas. A energia é mais gasta na reprodução. Esta diferença no sistema imune deve-se à ativação do cromossoma X. Nós temos mulheres 2 cromossomas X, os cromossomas sexuais XX, e o homem tem o XY. Só tem um cromossoma X. Muitos dos genes que controlam as respostas imunitárias estão no cromossoma X. E, de facto, no decurso do desenvolvimento fetal, há uma inativação de um dos cromossomas X. Aleatoriamente o do pai ou da mãe, há uma inativação, mas sabe-se hoje que cerca de 15%, 20%, pouco mais ou menos, não é inativado e as mulheres têm, pois, mais genes responsivos do sistema imunitário nessa parte do cromossoma X que não é inativado, o que faz com que também favoreça talvez isso a resposta imunitária e a maior desenvolvimento de doença autoimunitária. Outro fator importante na diferença no sistema imune dos homens e das mulheres é a epigenética, todo o ambiente que nós sabemos que vai fazer com que haja expressão ou não dos genes, não é porque temos os genes que vai se expressar igual em toda a gente. A epigenética, o ambiente, como nós modelamos a nossa vida e o nosso ambiente de forma a modelarmos os nossos genes, é importante esse conhecimento. As hormonas, indiscutivelmente, desempenham um papel importante. As mulheres têm níveis hormonais e dominâncias hormonais diferentes dos homens, toda a gente percebe isso. O microbioma é fundamental. Grande parte do nosso sistema imunitário está no sistema gastrointestinal, no tubo gastrointestinal, no intestino e, só para vocês terem uma ideia, se nós, não vou focar muito nisto porque não, só temos meia hora, mas se nós fizermos um transplante fecal de homem para mulher, ela até é capaz de sintetizar mais testosterona, por exemplo. O ritmo circadiano, que é controlado pelos estrogénios, há receptores, muitos receptores a nível cerebral para os estrogénios, e como são hormonas dominantes nas mulheres, o ritmo circadiano é melhor controlado nestas e desempenha um papel importante no sistema imunitário. Nós não vamos dosear natural killer cells à tarde, elas também têm um ritmo circadiano e são maiores de manhã, células dendríticas, portanto elas também têm um ritmo circadiano de facto. A idade e o estado reprodutivo que tenham um papel importante ao longo do tempo. E nós temos aqui esta figura que demonstra que na idade e na pré-puberdade, onde nós não temos ainda a explosão hormonal, o sistema imunitário entre os rapazes e as raparigas pouco mais ou menos é idêntico na sua resposta. Já na pós-puberdade, quando tivemos a explosão hormonal sexual das nossas hormonas sexuais, há uma diferença substancial em que as mulheres têm mais CD4, que são células T helper, os homens têm mais CD8, que são células T suppressor, as mulheres têm mais células T ativadas, são células linfócitos T, que são importantíssimos nas respostas imunitárias, e temos as respostas TH1 e TH2 que eu gostava muito de explicar. Este vídeo vai ser muito sumário, eu vou pôr depois completo no meu site para poder explicar isto mais pormenorizadamente, que não há aqui tempo. Há uma maior resposta dos linfócitos B, que são os produtores de anticorpos nas mulheres, daí que elas geram mais anticorpos, há também mais imunoglobulinas nas mulheres. Há uma diferença grande, de facto, entre a resposta imunitária nos homens e nas mulheres, e isto deve ser tido em consideração em alguns factos, como a vacinação, e não é.
E, de facto, durante muitos anos se pensou apenas nas hormonas sexuais, neste caso nos estrogénios, que é sobre o qual nós estamos a falar, apenas no seu papel, na sua função, na função sexual. Mas as hormonas sexuais desempenham importantíssimas outras ações a nível do nosso cérebro, coração, intestino e sistema imunitário. Na verdade, a nível de todos nós. E ter o conhecimento desta importantíssima inter-relação pode ajudar a repensar as inúmeras vantagens da modulação hormonal ou da reposição quando necessário, para vivermos felizes, com mais energia, mais vitalidade, mais saúde e menos doença, como eu costumo dizer. As hormonas não são só para termos a pele um pouquinho melhor, toda a gente envelhece de maneira que não envelhecesse. Agora, as hormonas são importantes para a nossa saúde, são importantes para o nosso cérebro, são importantes para não termos osteoporose, que é um problema gravíssimo de saúde pública. E para o sistema imunitário, é sobre isso que nós vamos falar agora. E começamos a falar um pouquinho do estradiol, e realmente todo o sentido da vida está orientado para a reprodução e para a preservação das espécies. A natureza desenvolve mecanismos eficazes para que isto aconteça. O homem é que vai destruindo a sua própria espécie com as ações que constantemente exerce a nível ambiental. O estradiol é a hormona, uma hormona fundamental, em grande parte, grande quantidade nas mulheres, muito mais do que nos homens. Não é a nossa hormona dominante, que é o DHA, mas é uma hormona muito importante. E a mulher, vocês já repararam como ela tem a seu cargo esta tarefa de manter a linhagem humana. E por isso a natureza favoreceu o seu sistema imunitário, tornando-o mais responsivo. E é também por este motivo o estradiol desempenha um importantíssimo papel a nível de todos os nossos sistemas metabólicos, e não apenas na função reprodutora. A mulher, à conta do estradiol, que é uma hormona importante, mantém a sua ação imunitária controlada, e vai fazer que quando, durante a gestação, por exemplo, não vá expulsar um feto que é metade de um ser estranho ao nosso corpo, que metade do material celular vem do pai, são substâncias estranhas ao nosso corpo, e vocês nunca pensaram nisto, mas nós não expulsamos o feto. O nosso sistema imunológico está preparado para aceitar o novo ser dentro de nós. Ele está, de facto, o estradiol, intimamente envolvido em todos os processos metabólicos, além da reprodução, desempenhando uma função importante em todos os sistemas, como já vimos, e é fundamental, pois, que a mulher esteja saudável para que a gravidez decorra bem e o nosso sistema imunitário seja eficaz, não só durante a gravidez, como ao longo da nossa vida. E na menopausa, onde a mulher tem muito menos estradiol, aparecem distúrbios metabólicos associados à idade. Na verdade, os efeitos do envelhecimento, com o envelhecimento vai haver um declínio nas hormonas nossas anabólicas, que são as de construção, e vai haver também muitas vezes um decréscimo da atividade física, que é fundamental, daí que nós temos que mais uma vez trabalhar os tais 5 pilares. Isso vai levar a uma mais redução da massa muscular, mais obesidade, sarcopenia, insulina resistência, hipertensão, diabetes tipo 2, hiperlipidemia, cardiovascular, doença, demência. É importante nós mantermos uma atividade física, comermos bem, atentamos de novo aqui chamar o reforço aos 5 pilares da medicina para o envelhecimento saudável, para que tudo funcione bem no nosso corpo. Quanto mais velhos, mais exercício temos que fazer. E como eu vos disse, a natureza está feita para favorecer sempre a reprodução. A mulher está preparada para receber um ser estranho ao seu corpo, o seu bebê, e não o rejeita, pois todo o sistema imunitário é diferente do homem e sofre adaptações durante a gravidez. A hormona dominante feminina é o estradiol, e é ele que desempenha um papel modulador e regulador de todo o sistema imunitário para permitir que tudo corra bem com a gravidez. Vamos perceber isto como? Processos de defesa como fagocitose, autofagia são dependentes dos estrogénios. Sem eles, este processo não é adequado. Lembrar que nos homens o estradiol vem da testosterona, por estimulação da enzima aromatase, que é produzida localmente nos órgãos. Este efeito local muitas vezes não é observado a nível sistémico, e por isso também nos homens é importante mantermos um nível de testosterona, porque nós não queremos estradiol elevado no homem, é mau para a saúde, para a próstata, é mau para o sistema endotelial vascular, mas temos de ter estradiol num nível adequado, não pode estar muito baixo, não vamos ter mais osteoporose, tal como nas mulheres, vamos ter mais demência, vamos ter menos boa cognitividade. É importantíssimo
lembrar que as hormonas desempenham não só funções endócrinas, que é à distância do órgão onde elas são secretadas, mas também função parácrina, por continuidade na célula junta onde ela é libertada, autócrina quando exerce a sua ação dentro da própria célula onde foi produzida após ser libertada, ou até uma ação intrácrina quando a hormona é sintetizada ou ativada dentro da sua célula-alvo. Portanto, as hormonas não têm só um papel endócrino e têm muitas vezes papéis importantes a nível local. E queria chamar-vos a atenção para locais onde nós temos receptores para estrogénios e o sistema imunitário também, as mitocôndrias, não só ovários e útero, sistema gastrointestinal e fígado e mama e pulmão, como toda a gente já ouviu falar, e sistema nervoso e pele, endotelial e vascular, mas também o sistema imunitário. E a função metabólica do estradiol é imensa. Ele aumenta a massa, ajuda a aumentar a massa magra. Isto é químico, isto agora é explicar os metabolismos químicos, porque isto acontece. Reduz gordura abdominal, melhora a resistência à insulina, diminui a relação LDH-HDL, diminui a tensão arterial, melhora a saúde do endotélio vascular, mantém a densidade óssea, melhora o humor e a qualidade do sono, diminui as rugas e queda do cabelo, mantém a cognição, regula o apetite, mantém a saúde intestinal, modula o sistema endocannabinoide, mantém o sistema imunitário e regula a inflamação. E regula a inflamação, que é isso que nós vamos ver até, como já explicámos, porque é que o bebê não é expelido pela modulação do nosso sistema imunitário nessa fase. O estradiol regula todas as reações metabólicas, mantendo a homeostasia metabólica e o sistema imunitário. Sempre se pensou no estradiol como uma hormona sexual, mas o estradiol é, acima de tudo, uma hormona que regula o nosso metabolismo. Mesmo seres sem aparelho reprodutor apresentam receptores para estradiol, por exemplo, os animais invertebrados. Todas as células do sistema imunitário têm receptores para os estrogénios. E agora, isto é um pouquinho complicado para a população em geral, mas eu vou tentar simplificar muito bem. A ação dos estrogénios é dependente de alguns receptores, mas também pode ser independente do receptor a nível da membrana, por exemplo, na proteína acoplar à proteína G, o estrogênio receptor 1 acoplar à proteína G, proteína acoplar à proteína G do receptor de estrogênio 1, desempenhando importante papel na sinalização de determinadas atividades, como por exemplo a regulação dos canais de cálcio e a atividade mitocondrial. Eu sei que isto pode parecer muito complicado, mas temos é que saber que há receptores alfa, há receptores beta, há receptores de membrana. E antigamente nós pensávamos que os receptores alfa e os beta eram só nucleares, mas não. Os receptores alfa e os receptores beta também atuam ao nível das membranas. E há receptores alfa em alguns órgãos especificamente, no útero, nos ovários, na próstata, nos testículos, nas mamas e no hipotálamo, no cérebro e no sistema imunitário inato e linfócitos T. Ou seja, o sistema imunitário inato, que é aquele sistema que nos protege de primeira linha, altamente defensivo, que nos protege dos agentes agressores externos, feito pelo muco, pela pele, pelas barreiras todas que nós temos antes do agente entrar no nosso corpo, e depois pelo macrófago, pelos monocitos, pelas células todas apresentadoras de antigênios dendríticas que vão apresentar um antigênio às células T, que por sua vez vão depois fazer a estimulação dos macrófagos e a ativação dos macrófagos e a síntese dos nossos anticorpos, que é a resposta depois chamada imunidade adquirida. Todo este sistema inato tem receptores para o estradiol e são receptores alfa. Os receptores beta, também regulam genes e membranas tal e qual os receptores alfa, estão presentes no extrato gastrointestinal, no cólon, na medula óssea, no endotélio vascular, no pulmão, na bexiga, nos linfócitos B e na maior parte do cérebro. São linfócitos B e na maior parte do cérebro há receptores beta. Temos que saber que, já falámos que os receptores associados à membrana podem ser alfa, beta ou os tais receptores de estradiol associados à proteína G, são acoplados à membrana. Todos esses receptores de membrana
têm, não sendo genómicos, têm importantes ações a nível de sinalizações importantes, como já vimos, como a atividade mitocondrial e, por exemplo, o controle dos canais de cálcio. Só que rever que a imunidade inata, que as nossas barreiras, que as nossas células de defesa primárias, como os monocitos, os fagocitos, os macrófagos, as células dendríticas, as natural killer, o sistema de complemento que faz a opsonização das bactérias, a imunidade adaptativa, constituída pelos linfócitos B e T, que as células apresentadoras de antigênio vão apresentar aos linfócitos T e vão gerar anticorpos e respostas eficazes e efetuadoras na destruição dos micro-organismos que nos invadem. Relembrar aqui atrás ainda que as células do sistema adaptativo têm receptores beta e as células do sistema inato têm receptores alfa. E esta coisa dos alfa e dos beta é importante perceber bem porquê. Temos que perceber, para não falarmos indistintamente de estrogénios num saco, porque não são todos a mesma coisa, nem têm a mesma função, que nós temos maioritariamente 3 tipos de estrogénios: a estrona, o estradiol e o estriol. E o feto ainda secreta, durante a gravidez, um receptor, um estrogénio que é o estetrol, que é chamado E4, que atua sobretudo nos receptores alfa, mas que é 100 vezes menos potente que o estradiol e com efeito antiproliferativo. A estrona é um estradiol, a estrona é um estrogénio que é secretado maioritariamente na menopausa, pelo ovário, o ovário na menopausa na verdade já não forma grande quantidade, outras hormonas, vem do estradiol, vem da androstenediona, onde o tecido adiposo é convertido em estrona depois, e depois a estrona ainda pode ser convertida em estradiol, mas temos que saber que a estrona é um estradiol que atua nos receptores alfa, predominantemente. E os receptores alfa que existem no sistema imunitário inato são inflamatórios. Toda a resposta imunitária inata é uma resposta mais inflamatória para a destruição dos agentes patogénicos e nós na menopausa estamos, portanto, permanentemente nesta pró-inflamação, neste inflammaging, que com a idade também se vai gerando, todo o nosso sistema fica mais inflamado, e a estrona, que é o estrogénio dominante na menopausa, atua em receptores alfa e os alfa são pró-inflamatórios, daí que na menopausa nós estamos pró-inflamados. O estradiol, que é o que existe na idade fértil, secretado nos ovários, também por outras hormonas, atua em alfa e em beta. Esta resposta alfa e beta, e nós falámos atrás que a beta down-regula, ou seja, modula a resposta alfa, é muito importante. É o ambiente, depois do que nós fizermos, que vai fazer com que favorecer mais resposta alfa ou mais beta, e isso é importante para que haja um equilíbrio no nosso corpo. E por isso é que na terapêutica de compensação hormonal eu gosto de dar estradiol, que atua em receptores alfa e nos beta. E está nas nossas mãos explicar ao utente a importância disto e de como o ambiente é importante para que até a metabolização do estradiol seja feita no bom sentido e ele não faça uma coisa má. Não há que ter medo das hormonas, há que ter medo do que nós fazemos para que elas metabolizem mal e do desequilíbrio entre elas. O estriol, que é o que a gravidez secreta, e é secretado na placenta e por outros estrogénios, atua predominantemente nos beta. É um estradiol, é um estrogénio que atua nos receptores beta. Nós temos que os beta down regulavam os alfa. Os beta são os estrogénios que a gravidez secreta mais o estriol, é o estrogénio que a gravidez secreta mais, como modulador da resposta imunitária para que então a gestação se dê e não haja expulsão do feto. Isto é maravilha, a natureza realmente é maravilhosa. Faz mais estriol, porque down regula os receptores alfa e mantém o bebê, o sistema imunológico modulado de forma a não expulsar o novo ser que se desenvolve em nós. Eu escrevi ali para ser mais perceptível, eu falo muito depressa, eu sei. As células do sistema imunitário inato têm estrogénios receptores alfa, como vimos.
O sistema imunitário inato é o responsável pela primeira resposta na eliminação de agentes estranhos e na gravidez o estriol que atua predominantemente nos estrogénios receptor beta é o estrogênio dominante para que haja uma down-regulation dos receptores do sistema imunitário inato, que são alfa, e assim não expulsam o novo ser vivo estranho que se desenvolve na barriga da mãe. Isto é muito giro. O estradiol secretado na gravidez vai fazer uma alteração, uma modulação da nossa resposta imunitária para nós termos um ser vivo dentro de nós, crescer tranquilamente dentro de nós. E também por este motivo é que muitas doenças autoimunitárias entram em remissão na gravidez, como a esclerose múltipla, porque o estriol é imunomodulador. É também por este motivo que se a mulher grávida fica doente com uma infecção, tudo é pior, pois a resposta alfa está inibida de certa forma e é ela que existe no sistema imune inato. Gripes e varicelas na grávida, por exemplo, podem levar a pneumonias e até à morte. As células do sistema imune inato estão adormecidas pelo estriol. Isto é muito engraçado. É a medicina vista do seu ponto de vista fisiológico, fisiopatológico, que é bonita, não é tratar sintomas e sinais. É perceber porque é que os tratamos assim. É também por este motivo, como eu já vos disse, que gosto mais de dar estradiol na terapêutica de compensação hormonal pós-menopáusica. Se dermos só estradiol, não estamos a ajudar o sistema imunitário. Tiramos os calores, melhoramos a secura vaginal, não estamos a assustar o sistema imunitário, como repetidas vezes já disse. O sistema imune tem receptores alfa e é o estradiol que, ao atuar nos alfa e nos beta, modula a resposta imunitária. Recapitulo que a estrona só atua nos alfa e o estriol nos beta. A razão da utilização no estriol no câncer da mama, exatamente porque no câncer da mama o problema é sempre os receptores alfa. Quanto à estrona, é o estrogênio dominante na menopausa. Vem por conversão no tecido adiposo da androstenediona, que é uma hormona secretada na suprarrenal. A estrona atua nos receptores alfa e no câncer da mama são sempre receptores alfa, por isso mais câncer nas mulheres mais velhas. Na menopausa vem só alfa, não há beta-estimulação, pois não há estradiol, estamos sempre a estimular o sistema imune inato e a promover a inflamação. As mulheres em menopausa estão, pois, mais suscetíveis a estarem inflamadas e terem câncer da mama. É a compreensão. Claro que o stress gera aqui um importante fator na gênese do cancro, toda a gente sabe, mas tudo isto são fatores contribuintes que é bom que nós pensemos e que quando estamos a ter medo de efetuar a terapêutica a uma mulher, tenham medo de não lhe elucidar, não é elucidar os hábitos que têm que modificar para que tudo corra bem. Isso é que é para ter medo, não é das hormonas. O estradiol não é a estrona e é bom que se saibam as propriedades de cada estrogênio para não se falar indevidamente de um como for o outro. Isto é muito importante. As pessoas falam de progestinas como fosse progesterona, falam de estrogénios como fosse estradiol e as coisas têm, as substâncias têm ações diferentes e não são iguais. São só parecidas em algumas ações. Na maior parte nem sequer parecidas são. Lembrar que os receptores alfa estão também no cérebro e regulam importantes reações do metabolismo básico, como o apetite, por exemplo, e o controle do ritmo circadiano e também de outros hormônios que regulam o ritmo cardíaco, mas neste caso o ritmo circadiano. Queremos, pois, um equilíbrio e por tudo isto o melhor é o estradiol. O corpo depois, com as indicações que lhe dermos epigeneticamente, converterá nos outros metabolitos, estrona e estriol. Os receptores beta no cérebro desempenham uma importante atividade protetora da doença de Alzheimer, estimulando a enzima que degrada a substância amiloide. Na verdade, nós temos que pensar que, por exemplo, eu falo daqui um bocadinho do Alzheimer, porque agora vou só ver quando é que venha, mas na verdade no Alzheimer, onde há a degradação de uma proteína que vai dar a substância amiloide, a estrona, que é alfa, que é inflamatória, vai promover, não há os receptores, o estradiol, por exemplo, na menopausa, há mais estrona, a estrona vai promover mais a ação da micróglia, que vai comer mais o tecido, vamos ficar com mais demência e mais doença de Alzheimer também, que é um tipo de demência, de facto, por não haver exatamente a estimulação
é muito inflamatória, portanto é a mesma coisa que a osteoporose, é um problema do sistema imunitário. A osteoporose, porque temos mais atividade do osteoclasto, corresponde ao osteoclasto e a microglia no cérebro, correspondem aos macrófagos e aos monocitos no sangue e nos tecidos periféricos, e vai haver maior consumo da massa óssea pela atividade osteoclástica, exatamente por falta de estimulação do estradiol nos osteoblastos. E a osteoporose é um problema gravíssimo de saúde pública que faz com que mais de 90% das camas dos serviços de ortopedia sejam de fraturas pós-osteoporóticas. E a prevenção da osteoporose, além dos 5 pilares, do exercício físico, nós nos primeiros 5 anos, 3 a 5 anos de menopausa, perdemos 50% do nosso osso que vamos perder ao longo da vida, exatamente pela falta do estradiol. E, no entanto, sendo 90% das camas do serviço de ortopedia dedicadas, quase 90% às fraturas pós-osteoporóticas, continua-se a ter medo de fazer terapêutico hormonal. E a mesma coisa na demência, menos 40% de Alzheimer nas mulheres que efetuaram terapêutica de compensação hormonal, exatamente pela ação do estradiol, e como nós vamos ver, há imensos receptores do estradiol no cérebro. Como eu já disse, cuidado, estamos mais inflamados, esta noção do inflammaging, também derivado à quebra hormonal, é importante. Esse estado pró-inflamatório é promovido pela estrona, não pelo estradiol. Até pela ação do estradiol no sistema imunitário, efetuar a terapêutica de compensação hormonal nas mulheres é de veras importante, prevenindo infecções e tumores e todas as doenças degenerativas associadas à idade, como já vimos. O estradiol é capaz de se converter em estrona e em estradiol com os nutrientes adequados e todo o trabalho dos 5 pilares da medicina para o envelhecimento saudável. Na verdade, o estradiol e a estrona podem ser convertidos um no outro, no tecido adiposo a estrona converte em estradiol por estimulação da estrona sulfatase, e o estradiol, quer a estrona, podem ser convertidos em estradiol. Muitos são os genes, como vemos neste quadro, que controlam o sistema imunitário inato e adaptativo e que são regulados pelos estrogénios. O número, a atividade e a função das células do sistema imunitário dependem dos estrogénios, a ativação dos genes das células do sistema imunitário depende dos estrogénios, todas as células do sistema imunitário inato e adaptativo têm efeitos mediados pelos estrogénios, como já vimos, o sistema inato mais receptores alfa, o adaptativo mais receptores beta. Mais de metade dos genes ativados nos linfócitos B das mulheres apresentam o estrogen receptor elements nas suas regiões promotoras, que são zonas do DNA que vão favorecer a transcrição. Mas quero chamar a atenção, nós falamos na estrona, no estriol, no estradiol, mas não é só o tipo de estrogênio que importa nesta modulação, também o nível do estradiol é importante. E o nível de estradiol baixo promove a libertação de citoquinas inflamatórias pelos monocitos e macrófagos e elevado reduz a libertação de citoquinas inflamatórias. A resposta inflamatória é controlada pelo nível de estrogénios, não só pelo tipo de estrogênio, mas como pelo nível de estrogénios. Isto é muito importante. Eu tinha aqui, já passaram, eu tinha aqui muito, ui, peço desculpa, eu tinha aqui muitas ações sobre todas as células do sistema imunitário, mas não há tempo, estava a ver as horas, portanto vamos falar só nos linfócitos B, que são sobretudo receptores beta. Os linfócitos B, os linfócitos B são os que produzem os anticorpos e o estradiol regula a diferenciação, atividade, função e sobrevivência através da expressão génica dos linfócitos B, aumenta os plasmocitos, que são os precursores, podendo produzir também mais autoanticorpos e infecções crónicas, ou seja, quando nós estamos perante infecções crónicas que são promovidas, por exemplo, quando temos o Epstein-Barr, herpes, citomegalovírus, HPVs, um leaky gut crónico, que pode ser provocado como? Pelas pílulas, por terapêuticas com compensação hormonal não bioidênticas, portanto a escolha da hormona é importante, a resposta vai ser diferente consoante o tipo de hormona utilizada, consoante a via de administração, a dose, tudo isto é importante para que o resultado seja
bom e saudável. Na menopausa, só por si a mulher tem um leaky gut também, por todas as falhas que estão aqui a acontecer a todos os níveis, e na presença de disruptores endócrinos. Tudo isto vai fazer com que haja um leaky gut. Isso vai promover a entrada sistemática de pequenas quantidades de antigénios que vão promover também o desenvolvimento eventual de um processo autoimunitário. Por isso, evitar terapêuticas de compensação hormonal com hormonas não bioidênticas e as pílulas. O leaky gut está relacionado com imensas doenças que toda a gente já conhece, já sabe hoje a relação na importância da microbiota com o nosso sistema imunitário, com as doenças de modo geral todas, como nós aqui vemos, autoimunitárias, do intestino, cerebrais, como ansiedade, depressão, generalizadas como fibromialgia, cefaleias, fadiga crónica, distúrbios hormonais como endometriose, doença fibroquística mamária, tudo isto pode estar relacionado com o leaky gut, porque, como nós dissemos, mais de 80% do sistema imunitário está no intestino. De facto, a maior parte das doenças autoimunes são no sexo feminino. As mais frequentes são o síndrome de Sjögren, o lúpus eritematoso disseminado, as doenças tiroideias, a esclerodermia, a miastenia graves, porque de facto o papel importante da microbiota, que é a comunidade ecológica de comensais, simbióticos e patógenos que coabitam connosco, desempenha um papel importante nesta função imunitária. Porquê? Porque o estradiol controla esse microbioma também, como já vamos ver. O que é que influencia o microbioma? Parte do tóxico ou distóxico, a dieta na infância, os pré-bióticos, os probióticos, a nossa alimentação, as medicações estão generalizadamente e abusadamente utilizadas como os contraceptivos orais, que é muito engraçado, têm medo das hormonas na menopausa quando o corpo precisa, mas não têm medo de dar hormonas no acne, na endometriose, na tensão pré-menstrual, por imensas outras causas que teriam sido eventualmente escusadas. Os bloqueadores de canais de cálcio, os bloqueadores da histamina H2, os laxativos, os opioides, os inibidores das bombas de prótons, tudo isto vai influenciar o nosso microbioma. Claro que as toxinas alimentares, a frequência das refeições e o jejum, o stress, sono e higiene, são múltiplas as reações. Por isso é que eu digo sempre que trabalhar os 5 pilares da medicina para o envelhecimento saudável antes de qualquer abordagem médica, de qualquer terapêutica instituída, tem que se trabalhar os 5 pilares. São eles a nutrição, o exercício físico, a suplementação alimentar, a modulação hormonal e a mudança dos hábitos de vida. Estar tratarmos o utente e não tratarmos as bases, como eu chamo, não vamos tratar o utente convenientemente. Ao tratar as bases, fica depois muito pouco para nós tratarmos na maior parte das vezes. Grande parte do sistema imunitário está no intestino, como aqui está um esquema a que vamos passar à frente porque não temos muito tempo, mas temos todo o tecido linfóide associado ao intestino, células eosinofílicas, placas de Peyer, dendríticas, células de Goblet, todos estes nódulos mesentéricos, tudo isto está a travar barreiras, o próprio muco que faz parte da primeira defesa do sistema imunitário inato, o muco a nível intestinal, é muito importante na nossa defesa. E os estrogénios, como eu disse, afetam o microbioma e o sistema imunitário, porque reduzem a inflamação relacionada aos lipopolissacarídeos, modelando a resposta inflamatória e assim diminuindo a concentração das bactérias patogénicas. É preciso o estradiol, as bactérias têm lipopolissacarídeos nas suas membranas, estão no intestino, nós temos mais de 5.700 espécies no nosso intestino, e o estradiol vai reduzir essa inflamação desencadeada por esses lipopolissacarídeos, e estrogénios e probióticos podem até melhorar o leaky gut e a inflamação. Também ajudam. O estroboloma é o conjunto das bactérias que hoje se fala muito, que modulam e que
fazem interação com o estradiol. Nós sabemos que o estradiol é conjugado, é secretado, é conjugado antes de ser excretado a nível dos rins, a nível da função hepática. Quando nós temos uma desbiose, secretamos mais bactérias que são capazes de secretar mais beta-2-glicuronidase, que vai fazer com que haja uma desconjugação deste estradiol e vai levar a uma maior reabsorção a nível enterohepático. Isto pode ser prejudicial muitas vezes. Portanto, nós temos que ter um bom intestino para que todo o metabolismo do estradiol seja bem efetuado e não hajam problemas derivados pelo tal desequilíbrio hormonal provocado por um intestino doente. A nível do cérebro, como eu já vos disse, temos receptores alfa e muitas zonas, a maior parte das zonas com receptores beta. Quando nós estamos na menopausa, como também já vos disse, nós temos mais a resposta alfa porque temos testosterona, a maior parte é estrona, na verdade. A resposta alfa é inflamatória, a nível no nosso cérebro, a micróglia funciona como os macrófagos que vão destruindo o tecido cerebral. Na verdade, a demência pode ser considerada como uma doença imunológica por estimulação maior dos receptores alfa, provocada pelo desequilíbrio hormonal que não se gera na menopausa. Há receptores de estradiol e de progesterona no nosso cérebro e, portanto, a importância de nós mantermos as nossas hormonas para que tudo funcione bem, são elas que controlam depois o tal ritmo circadiano para que tudo também funcione bem no nosso cérebro. A nível do endotélio vascular, o estradiol desempenha um papel importantíssimo, havendo receptores alfa e receptores beta a nível da parede arterial, e de onde também sabermos que essa regulação é importante para a proteção do nosso endotélio vascular. E porque o tempo é curto, como eu vos disse, e nós tínhamos só 30 minutos, que penso foi que eu estive aqui a falar com vocês, peço desculpa do telefone ter tocado, para que o sistema imunitário esteja equilibrado. Em relação às hormonas, há que manter um nível fisiológico sempre com hormonas bioidênticas. Bioidênticas quer dizer que são iguais às nossas, morfologicamente, estruturalmente iguais às nossas, o que faz com que os receptores estejam bem adaptados, o fígado bem adaptado, não dê produtos de degradação, o corpo reconhece, não há ações acessórias praticamente nenhumas, exceto eventualmente excipientes ou invólucros, mas se nós utilizamos sempre a via transdérmica do estradiol, tem que ser sempre a via transdérmica, relembrar que o estradiol, mesmo bioidêntico dado por via oral, nós não queremos. O estradiol bioidêntico dado por via oral vai fazer a libertação de metaloproteinases, que são substâncias a nível hepático, que vão favorecer a libertação de placas ateromatosas se existirem, de maneira que vão aumentar o risco cardiovascular, e depois lá estamos, o estradiol faz mal. Não, o estradiol é importante, tem que ser dado por via transdérmica, na dose adequada, na forma adequada, na forma química adequada, e até o utente que se escolhe para dar a terapêutica é importante, um utente que não tem atenção aos estilos de vida saudável, que fuma, que bebe, que toma cafés e vai metabolizar mal o estradiol, eu não faço terapêutica de compensação a utentes, por exemplo, que não têm estilos de vida saudáveis. Evitar disruptores endócrinos, que já falámos, o plástico é o disruptor endócrino número 1, ter atenção às garrafas de plástico. As garrafas de plástico têm PET, polietileno terephthalate, são plásticos que são recicláveis, mas não são reutilizáveis. Havia imensa gente a levar garrafas de plástico e reutilizá-las nos ginásios, isso é errado. O plástico das garrafas de plástico não é reutilizável, é apenas reciclável. Todos os plásticos, independente de terem bisfenol ou não terem bisfenol A, têm resinas que são tóxicas para a nossa saúde, portanto o plástico é o disruptor endócrino número 1 e, portanto, atenção para o plástico, mas não só o plástico, ver à nossa volta tudo o que nós possamos evitar, não pôr no micro-ondas coisas com plásticos, não guardar as coisas nos plásticos, ler um pouco sobre disrupção endócrina, que há muito para dizer sobre isso. Manter um microbioma saudável, que 80% do nosso intestino tem o nosso sistema imunitário. A nível intestinal há imensas reações químicas importantes que para o nosso organismo. A serotonina é convertida a nível intestinal, há síntese de vitaminas, há gênese de inúmeras moléculas importantes para o nosso sistema imunitário, há
a passagem no intestino doente de substâncias para dentro que vão causar doença autoimunitária, mais propensão, portanto é muito importante manter o intestino saudável, manter um ritmo circadiano equilibrado e saudável, tentando dormir cedo, acordar cedo, manter o equilíbrio hormonal que vai intervir com o ritmo circadiano, como eu vos disse, há receptores cerebrais para os estrogénios, designadamente para receptores beta na maior parte das zonas, e é muito importante então todo este equilíbrio hormonal, toda a nossa parte intestinal, todo o nosso estilo de vida saudável para que tudo funcione bem no nosso corpo. Muito obrigada, eu penso que como tinha pouco tempo só escolhi estes slides, eu tenho esta aula, demora-me 2 horas a dar, mas eu escolhi só estes para vos falar hoje de quão importante é de facto a terapêutica de compensação hormonal e designadamente o estradiol, que é a minha escolha prioritária e maior sempre, para a manutenção da nossa saúde e neste caso do nosso sistema imunitário. Muito obrigada. Eu não sei se isto ainda está a gravar. Adeus.